Semana passada eu comecei essa minissérie chamada Pai de Amor e nós iniciamos falando do conhecimento de Deus, né? E eu não sei você, mas à medida que a ciência avança e que a gente vai descobrindo o nosso próprio universo, mais a gente ou considera Deus grande ou considera Deus um absurdo, porque é muita grandeza nesse nosso universo. Eu pedi para salvar umas imagens aí que, pelo jeito, só vai sair desse lado. Aqui é isso? Essa é a nossa terra maravilhosa, eu não sei se daí vocês conseguem ver, mas se você começar a fazer uma viagem para fora do nossa habitação, da nossa terra, se você chegar, não sei se vocês viram essa semana, eles mandaram uma sonda que diz que vai se aproximar bastante do Sol. Até, não sei se quem viu a imagem, colocaram uma barreira muito forte, assim, eu falei, aquilo ali vai segurar mesmo, dependendo da distância que chegar do Sol, né? Nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol, então não sei a que distância que essa sonda vai chegar para checar a superfície do Sol. Mas para você ter uma ideia da dimensão do Sol em relação à nossa Terra, para os privilegiados da metade para cá, dá para ver ali o Sol. E aquele pontinho lá em cima, bem pequenininho, é a nossa Terra, obviamente não tão próxima assim, mas essa é a proporção, né? E lembrando que o Sol é só uma das estrelas, de milhões de estrelas, da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é absurdamente grande, tem 100 milhões de quilômetros, 100 mil quilômetros, 100 mil anos-luz de ponta a ponta, desculpa, refaz, volta a fita, 100 mil quilômetros, 100 mil anos-luz. Eu fico distraído com o barulho lá, pelo menos eu tenho essa desculpa. 100 mil anos-luz de ponta a ponta e o nosso sistema solar dentro da Via Láctea é uma coisinha desse tamanhozinho. Então, qual a reflexão que isso nos traz? Esse Deus é muito grande. Esse Deus é muito grande e nós somos infinitamente pequenos. Então eu não consigo me relacionar com essa coisa enorme, gigantesca, que eu não consigo compreender. É muito difícil. Por isso que num determinado momento da história, nós falamos isso na semana passada, Deus decidiu facilitar as coisas para a gente, enviando Jesus para revelar-se a nós como Deus, para ser um reflexo do caráter de Deus. Obviamente que Jesus, num corpo humano, ele não conseguia comportar, essa palavra é muito interessante, num corpo, né? Ele não conseguiria comportar toda a grandeza de Deus, mas ele refletiu o caráter de Deus, quem Deus é. E a gente disse na semana passada que um escritor muito famoso chamado Tozer, ele faz uma afirmação brilhante, que é assim, que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é o que existe de mais importante na nossa vida. Aquilo que vem à nossa mente, a sua mente, quando você pensa em Deus, é o que há de mais importante na sua vida. Portanto, você, cada um de nós precisamos ter uma clara visão de quem é Deus para nós. Porque senão você vai passar a vida toda respondendo a um Deus que não é exatamente o Deus verdadeiro. E é disso que nós falamos aqui na semana passada, mas hoje eu tinha prometido que a gente ia um pouco mais fundo nesse assunto e falar da paternidade de Deus relacionada com a nossa experiência de paternidade aqui na Terra. Então, retomando o que Jesus fez, numa das conversas que ele teve com os seus discípulos, um dos seus discípulos, chamado Filipe, chegou para Jesus e falou assim: Jesus, nós estamos caminhando com o Senhor tem falado do reino, tem falado de Deus, por favor, mostra-nos quem é Deus. Aí Jesus se vira para Filipe e fala assim: Filipe, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Em outras versões, quem vê a mim, vê o Pai. Nesse momento, e em mais 180 outros momentos nos 4 evangelhos, Jesus trata Deus como um Pai.
Jesus traz Deus para uma dimensão que a gente consegue entender um pouco melhor. Aquele Deus enorme, Criador do universo, todo-poderoso, onipresente, Senhor do tempo. Para Deus não tem passado, não tem futuro, Ele é desde a eternidade. Essa coisa tão confusa que pode ser às vezes para nós, dentro da nossa dimensão, Jesus falou assim, olha, a melhor imagem que você pode ter de Deus é de um pai, de um pai. E aí, João, que era muito próximo de Jesus, ele foi muito íntimo de Jesus, o João, o discípulo de Jesus, né, que escreveu o Evangelho de João. No final da sua vida, ele fez uma observação sobre Jesus que enfatiza esse nosso ponto. Está lá em João, 1 João, me desculpa, no capítulo 3, versículo 1, João diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha que curioso. Depois de conviver tanto tempo com Jesus, João chegou a essa conclusão a ponto de externar isso para todos nós, para que a gente lesse hoje, 2000 anos após a morte de João. Para a gente ler, veja como é grande o amor do Pai, que o amor do Pai nos concedeu, que fôssemos chamados, o que Deus nos concedeu? Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que verdadeiramente somos. Então esse Rei do Universo, esse maravilhoso Criador, pode ser entendido e compreendido por nós como um pai. Agora, eu posso pensar em relacionamento, eu posso pensar em abraço, posso pensar em receber alguma coisa, posso pensar em oferecer alguma coisa, porque agora eu tenho uma dimensão que cabe na minha cabeça, que é isso que Jesus veio revelar. Então eu quero fazer uma pergunta muito difícil para vocês aqui. Quem aqui presente, só os que concordarem com a minha afirmação, quem daqui teve um pai, levanta a mão. Pouca gente, né? Tem uns ali de inseminação artificial. Mas a maioria, todos nós, de alguma forma, tivemos um pai. Não necessariamente presente, mas todos nós tivemos um pai. E todos nós, sem exceção, mesmo aqueles que nem conheceram o pai, todos nós passamos a nossa vida toda respondendo a um pai terrestre que às vezes nem foi presente, nem conhecemos pessoalmente. Nós passamos a nossa vida toda necessitando da aprovação de um pai. Todos nós, meninos, meninas, homens, mulheres, os novinhos e os menos novinhos, todos nós passamos a vida necessitando da bênção de um pai, todos nós. Por isso que às vezes as respostas são, às vezes, malucas, essa falta dessa bênção. Por isso que às vezes pessoas cometem loucuras, não se sentem abençoadas, não se sentem seguras, são cidadãos inseguros, porque não tiveram a bênção do pai. E aí essas pessoas que não foram abençoadas pelo pai, elas se juntam a tribos, a grupos, para se sentirem aprovadas, porque não tiveram a aprovação do pai. Os grupos mais diferentes, desde os grupos religiosos, até os grupos de skatistas, até os drogados, até os baladeiros, seja lá qual for o grupo, você precisa de um lugar onde você se sinta aprovado. Você precisa de um lugar onde você se sinta parte de alguma coisa maior do que aquele dia a dia de correria, trabalho, volta para casa, faz a janta, come, dorme. Você precisa se sentir aprovado em algum ambiente. Então todos nós necessitamos dessa aprovação do pai. E muitos, por não terem, acabam buscando em coisas malucas. Por isso que, agora há pouco, estava conversando com um menino ali na entrada, não vou detalhar nada, um rapaz, já tinha começado o culto, já foi missionário evangélico, estava aqui esperando falar comigo, quer uma ajuda, totalmente dependente químico,
mergulhado nas drogas, menino que já foi missionário. Passou aí, vai voltar às 9. Quem puder, depois me ajude também com ele. Não sei a história dele, mas muitas dessas pessoas não se sentiram amadas, não se sentiram aprovadas. Alguns de nós temos um amigo comum aqui, que a última lembrança que ele tem do pai, é o pai colocando fogo na própria casa, queimando boa parte da família. Muitos de nós aqui temos esse amigo em comum. Que essa é a última lembrança que ele tem do pai. Que loucura que é isso? Que loucura que é isso? Então, vamos ser sinceros. Se o plano de Jesus, muita atenção, se o plano de Jesus foi revelar Deus como o Pai, o que o inimigo de Jesus faria se ele fosse inteligente, e é o que ele faz? Ele confundiria a sua cabeça e a minha em relação à paternidade. Percebe? Então, se Deus tem um inimigo, e eu creio que tem, o inimigo das nossas almas, esse inimigo faz de tudo para confundir a minha cabeça e a sua em relação a pai. E aí ele quer destruir, por isso que tenta destruir a família, por isso que os valores vão mudando, por isso que cada vez vão se forçando mais você aceitar isso, aceitar aquilo, porque quanto mais você perder a noção do que é paternidade, melhor para ele, porque mais confuso você vai estar, mais necessitado de aprovação você vai estar, e mais carente de outras coisas que você pode ir atrás, que podem até te prejudicar, a saúde, a família e tudo. Então o inimigo faz de tudo para destruir a nossa noção de paternidade, para confundir. E daí que vem os conflitos que a gente lida. Mas todos nós, sem exceção, necessitamos da bênção do Pai. O que significa essa bênção do Pai? Saber que nós somos amados. Todo mundo necessita disso. Saber que nós somos amados do jeito que somos. Isso dá uma segurança muito grande quando você sabe que você é amado. Todos nós necessitamos de aprovação. Você quer ser aprovado nas coisas que você faz, no trabalho que você arruma, no namorado que você começa um relacionamento, uma namorada, uma esposa, um esposo. Você quer aprovação. Você quer uma participação ativa e intencional de um pai na sua vida. Seja lá quem for. Você quer um pai que tenha tempo com você, um tempo de qualidade, não no WhatsApp, mas um pai que seja presente, que converse com você olho no olho. E todos nós precisamos de uma palavra de bênção. Filho, vai que eu estou com você. Filho, vai, eu te abençoo. Filho, é você o cara. Vai nessa. Todos nós necessitamos disso, mas nem sempre, ou talvez no século 21, a minoria de nós é que tem esse privilégio. Então eu selecionei aqui 5 tipos de pais. Talvez você identifique o seu em um desses 5 aqui. Talvez tenham mais, mas eu simplifiquei aqui em 5 tipos de pai. O primeiro pai é o pai motivador. Aquele pai realmente legal, que te põe para cima, que fala você é o cara, que te incentiva, que vai no seu futebol, que vai na sua apresentação de balé, que te busca na escola, que faz uma comidinha no final de semana. Esse é o pai motivador. Esse pai gera no filho segurança. Esse pai gera meninos e meninas seguros, adultos seguros, que tiveram isso do pai. Mas tem pai que abusa do filho. E não é só fisicamente, tem pai que, principalmente emocionalmente, despejam palavras horríveis sobre as crianças. Ah, isso aqui não vai dar em nada mesmo, esse menino é um capeta, essa menina é um vulgar, essa menina... Despejam palavras cortantes, que cortam a alma dessas crianças. Tem os que abusam fisicamente também, que acabam deixando essas crianças completamente confusas em relação à própria identidade, completamente confusas, elas não sabem quem elas são, porque elas não tiveram aquela aprovação do pai, pelo contrário, o pai abusou delas, então elas ficam completamente perdidas. E sabe o que essas crianças que são abusadas sentem dentro delas mesmas? Elas sentem que o problema é com elas,
que há de errado comigo para que isso esteja acontecendo? É assim que essas crianças se relacionam com a vida. E isso gera o quê? Adultos completamente inseguros, sem dúvida nenhuma. Outro tipo de pai é o pai ausente. Ausente porque morreu, ausente porque saiu de casa, ausente porque tem outra família, saiu um dia e nunca mais voltou, nunca mais abraços, nunca mais colo, nunca mais conversas. E essas pessoas ouvem, Deus é Pai, Jesus apresentando Deus como Pai, essas pessoas falam assim, Pai? Então Deus está lá longe, eu estou aqui, sozinho, porque essa é a imagem que eu tenho de um pai. Nem conheci meu pai, foi abandonado na infância. Ele simplesmente foi embora. Então Deus é aquele pai que mora longe, ou que não está presente. Tem um quarto tipo de pai, que é o pai passivo. É curioso. Esse é o pai legalzão também. Ele é engraçadão, vive de bermuda, quem usa calça comprida em casa é a mulher, porque ele é o gente boa, tal, faz amor, divertidão, tal, mas não assume as responsabilidades. Tudo é a mãe, quando é coisa séria, quando é trabalho, quando é isso, é tudo a mãe. O que isso gera? Como é que isso molda a cabecinha de uma criança em relação ao Pai Celestial? É um pai que não se preocupa, que está mais preocupado com ele mesmo, em se divertir, em curtir a vida, não assume responsabilidades. É assim. E aí gera adultos fracos, confusos também, sem dúvida nenhuma. E alguém sempre vai liderar esses adultos, porque eles não tiveram a liderança de um pai, então eles são presa fácil para que o outro venha e lidere, seja em qual área for da vida deles. Inclusive, às vezes, a sexual. Ele precisa de alguém que lidere ele, porque ele não teve uma liderança dentro de casa. Por fim, tem o pai performático, o pai performance. É aquele que é legalzão, ele abraça, ele protege, mas com uma condição: se você tirar boas notas, se você se comportar, se você lavar a louça, aí você tem o amor. Mas se você não fizer essas coisas, paciência. Esse é o pai performance. Você precisa fazer alguma coisa para ter o amor do pai. Será que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus nos amar? Será que foi isso que Jesus veio ensinar? Que a gente precisa performar, a gente precisa fazer isso e aquilo, porque aí, assim, Deus vai nos amar? Eu acho que não. Então, assim, minha pergunta para você, responde na sua cabeça, qual tipo de pai você teve? Qual a sua referência, pelo menos desses 5 que eu apresentei, qual a sua referência de pai? A grande coisa é a seguinte: seja qual for a referência que você tem de pai, seja qual for a imagem que você tem de pai, seja qual for a imagem que vem à sua mente quando você pensa em pai, hoje, Deus escolheu essa noite para falar com você, para mostrar que Ele, através de Jesus, se revelou a você como um pai perfeito, que não é um pai parecido com o seu, só que melhorado. É um pai de amor, um pai que te oferece todas essas coisas que você necessita de um pai, e que talvez você não tenha tido. Um pai que te ama exatamente como você é. Um pai que não exige que você faça para ele te amar. É um pai que está presente na sua vida, é isso que Jesus veio nos revelar. E eu quero ler um trecho que está lá em Mateus, veja como Jesus explicou isso para nós. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 9,
Jesus falando, tá? Para uma multidão, Jesus fala o seguinte: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Estranho, né? O que será que Jesus está querendo dizer com isso, né? Todos nós que somos pais aqui sabemos responder essa pergunta assim rapidamente, né? Se o seu filho chegar para você 11 horas da noite e falar assim: pai, estou com fome, o que você fala? Vai falar com a sua mãe, né? Não é assim? Está na ponta da língua. Então Jesus está falando assim: qual de vocês, se seu filho lhe pedir um pão, vai te dar uma pedra? Ou se ele te pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Como assim, né? Talvez na China, né? Pai, dá um peixe. Não, vai uma cobrinha. Lá eles, né, escorpião, tem umas coisas assim, não sei. Mas qual de vocês que estão aqui presentes, se seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não faz sentido, né? Parece que Jesus está delirando. Mas olha como ele aplica a coisa. Se vocês, que apesar de serem maus, eu, Paulo, que sou pai, gente, apesar de ser mau, imperfeito, falho, às vezes até ridículo, se nós que somos maus, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhes pedirem. Percebe qual é o ponto de Jesus aqui? Jesus não está comparando Deus com o seu Pai. Jesus está apresentando um Pai perfeito, que está atento às suas necessidades, que te ama. Então, esse Pai que Jesus nos apresentou, é um Pai que tudo que Ele diz é verdade. Talvez não tenha sido assim com o seu Pai, mas esse Pai que Jesus veio apresentar, Deus como Pai, tudo que Ele diz é verdade, tudo que Ele faz é certo. As suas intenções são sempre as melhores com você. Sempre. Tudo que Ele ouve de você, Ele entende. Esse é o Pai Celestial. Quando Ele te disciplina, e todo bom pai faz isso, é sempre justo e para o seu próprio bem. Deus nunca é injusto. Às vezes Ele precisa deixar você sofrer as consequências do seu próprio pecado. Não é Deus que te dá a consequência do seu pecado, é o seu próprio pecado que gera consequências. Às vezes Deus permite que você sofra as consequências do seu próprio pecado, e aquilo te serve como disciplina, como uma forma de acordar você, porque Ele está querendo te ensinar. Tudo que Deus promete, tudo que esse Pai promete, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele sempre estará com você. Qual que é o ponto? Talvez a bênção não chegou para você pela sua árvore genealógica. Talvez você não tenha sido abençoado dentro da sua família. Talvez você já esteja beirando os 40, os 50 e nunca se sentiu abençoado. E até hoje, algo dentro de você grita: me abençoa, Pai, me abençoa. Talvez ainda dentro de você está buscando essa aprovação. A boa notícia que Jesus veio trazer é que você tem a possibilidade de nascer de novo numa nova família, numa nova árvore genealógica. Você passa a fazer parte, que é a família de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você entra para a família de Deus. Você é filho legítimo de Deus. E se você é filho legítimo de Deus, você entra nessa árvore genealógica e você pode ser abençoado. Lá em João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Jesus faz um paralelo com uma árvore.
Quem tiver colado em mim vai receber a seiva, vai receber a bênção. É isso que Jesus está falando. E Jesus diz assim para a gente: em mim vocês podem todas as coisas. Então o que eu quero enfatizar com você aqui? Eu queria que você hoje recebesse essa bênção de estar numa nova família, de ser filho de um pai que não mente, que quer o seu bem, que cuida de você, que cumpre o que ele promete, que quer o melhor para você sempre, sempre. E isso não é mágica nenhuma, isso é fé, isso é crer que é isso que Jesus veio fazer, é crer no que Jesus falou. E Jesus nos ensina a crescer num relacionamento com esse pai. Como meu filho está crescendo perto de mim, e eu estou acompanhando, Jesus nos incentiva a crescer nesse relacionamento com o pai. Cada vez você vai conhecendo mais, cada vez conhecendo mais, vai ficando mais fácil você saber as intenções de Deus para você, o direcionamento que Ele tem para a sua vida. E aí, pode acontecer com você o que já aconteceu com muita gente, algo muito poderoso e significativo. Você que não teve a bênção advinda da sua árvore genealógica, da sua família, você, conhecendo Deus profundamente como pai, você pode devolver essa bênção para a sua família. Amém? Sabia disso? Você pode devolver isso, levar isso de volta para a sua árvore genealógica. Você passa a ser o elemento de abençoar a sua própria família. Eu cresci com um pai presente, mas naqueles 5 talvez meu pai fosse, e meu pai está aqui, eu amo ele de todo o meu coração, talvez meu pai fosse mais para o performático. A gente precisava fazer muita disciplina, muito isso, muito aquilo, e aquilo num momento da minha vida me atrapalhou. A gente acabou brigando e rompendo. Teve uma fase no final da minha adolescência que eu fui embora para São Paulo e a gente se falava pouco. Precisou que Deus transformasse a minha vida para eu mudar o rumo da minha vida, para eu poder voltar e me acertar com meu pai, pedir perdão e perdoar ele também pelas falhas dele. Todos nós cometemos falhas. Quando eu parei para refletir, meu pai não teve um pai presente. Ele perdeu o pai com 14 anos. Então, passou a adolescência, a juventude, ele não tinha uma presença. O pai dele morreu. Por isso, nós tivemos a oportunidade de nos acertar e assim, como é maravilhoso, porque aí meu pai me abençoou, eu me senti abençoado talvez pela primeira vez, já tinha feito um monte de coisa na minha vida, já tinha tido sucesso num monte de coisa, mas ali eu fui abençoado pelo meu pai, e isso mudou muita coisa. Deus pode fazer isso com você, meu irmão, de verdade, e você pode devolver essa bênção para a sua família. Eu não sei como que é a história de cada um de vocês, não sei mesmo, por isso eu fiz umas anotações aqui. Talvez alguns de vocês tenham ouvido do pai terrestre coisas muito duras, difíceis e dolorosas. Talvez você tenha ouvido do seu pai: eu preferia que você nunca tivesse nascido. Talvez você tenha ouvido centenas de vezes: você nunca vai ser nada na vida, você é uma vergonha para a nossa família. Talvez a última coisa que você ouviu do seu pai foi: bom, se é isso que você escolheu, paciência, mas você nunca mais vai me ver. Quem sabe você já tenha ouvido isso há 10, 20, 30 anos. Mas seu pai sussurrando para você, falando: olha, não conta para ninguém. Quem sabe você ouviu
do seu pai: eu queria ter um menino, eu queria ter uma menina. Ou então, bom, você sabe, a gente não queria ter filho, não era a nossa intenção. Ou então você ouviu seu pai dizendo: eu não consigo mais dar conta disso, estou indo embora. Encontrei outra pessoa. Ou, isso dói muito, é tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Para alguns de vocês, a última coisa que você ouviu foi adeus, ou nem ouviu. Eu quero dizer para você, meu irmão, de todo o coração, com toda a honestidade do meu coração: Deus sabe o que você sofreu, ou o que você sofre. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe a sua necessidade desse amor, dessa aceitação, desse colo, desse cuidado. Deus sabe. E Ele está pronto para ser o seu pai. Deus está pronto para receber você como filho. Hoje, nesse local aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com você agora. E Ele vai mostrar para você quem você é para Ele. Amém? Deus, tem misericórdia daquele garotinho, daquela garotinha que ouviu frases como essas do próprio pai. Mas para cada um desses, Senhor Deus, transforma o coração nessa noite, Pai. E que a Tua palavra seja a semente que vai mudar tudo hoje nesse coração. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.
Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu para tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu.
Essa é uma das poucas vezes que é uma mensagem que não é para você fazer alguma coisa, mas é para você receber alguma coisa. Só que esse receber faz toda a diferença. Eu espero que em nome de Jesus, as palavras da Bíblia tenham falado ao seu coração e trazido aquilo que você precisa em relação à aceitação, amor de Pai, em nome de Jesus. Amém? Uma semana maravilhosa para todos vocês. Ainda tem um cafezinho, a gente pode conversar um pouco, conhecer alguma pessoa aqui. E semana que vem estaremos aqui de novo em nome de Jesus. Deus os abençoe.